Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, começou, eu sou Carlos Albuquerque e hoje é dia 27 de março, quinta-feira, Botafogo aí se aproximando de uma semana de inícios, né? Início do Brasileirão e em seguida início da Libertadores. Vamos às notícias, muitas notícias do Fogão, se você quer saber de tudo, acompanhe a partir de agora, tá? Vamos lá, primeira delas, Bidou Marçal, que a gente sabe... fez um acerto com o Botafogo, ele que tinha sido dispensado no final do ano passado, ligou para o John Textor e acertou o retorno ao Botafogo, também com um salário mais adequado, né, já que o Marçal não será titular, né, pelo menos a princípio, é um jogador que vem para compor elenco, né, e claro também emprestar aí toda a sua experiência, vasta experiência do alto dos seus 36 anos, completados recentemente agora em fevereiro. Então o Fernando Marçal, o nosso ex-camisa 21, né, tá de volta e já está apto aí, inclusive a ser relacionado para o jogo de domingo diante do Palmeiras, uma boa notícia, acho que é um reforço interno, né? Um jogador aí que vai ajudar principalmente, como eu disse, com a sua bagagem, experiência, um dos primeiros jogadores aí, um dos mais antigos do elenco atual, né? Ele acaba sendo, de novo, entre aspas, né? O 10º reforço, né? Nesse início de ano. Vamos sempre relembrar aqui os reforços. Léo Link, goleiro, Jair e David Ricardo, zagueiros, Wendel, que só chega no meio do ano, além do Arthur, Santi Rodrigues, Nathan Fernandes, Elias Manuel e Juan Cruz. Então, uma boa sorte aí, né? A volta dos que não foram, né? No caso aí do Marçal. Marçal já vem treinando com o elenco, tá? Já recondicionou aí a questão física, então tem tudo para já ser relacionado, como eu falei, já na estreia do Brasileirão. Quem também bidou, muito importante, né, foi o Renato Paiva. A gente sabe que sempre o treinador estrangeiro, assim como o jogador estrangeiro, tem uma burocracia maior, né? O Renato Paiva apareceu ontem no BID, portanto tudo ok também para essa estreia de Brasileirão. Ele que recentemente, né, fez aniversário, ele que é de 70, né, o Renato Paiva, e também junto com ele o Ricardo Dionísio, seu auxiliar técnico, bem mais novo, nascido em 82, também apareceu no BID, então tudo certo aí com o nosso comandante, beleza? Galera, o Botafogo está jogando o Sub-20, né? Campeonato Brasileiro, uma notícia não tão boa, perdemos ontem mais um jogo fora de casa, Botafogo que tem uma vitória dentro de casa diante do América Mineiro, perdeu os 2 jogos fora, né? Tinha perdido a estreia contra o Santos, perdeu ontem por 2-1 lá para o Juventude, lá no Sul, né? Botafogo, enfim, perdia por 2-0, conseguiu no finalzinho descontar com o Mateuzinho, ainda ensaiou uma reação para tentar um empate, não conseguiu, e o nosso próximo compromisso, quem quiser acompanhar, vai passar no Sport TV, jogo no Newton Santos, terça-feira agora, diante do Corinthians, às 18 horas, tá um bom confronto aí para o Fogão, pegando a equipe do Timão Sub-20, beleza? No meio desses jogos, tá? Ainda tem um americano de Campos, aí sim pela Copa Rio, né? Sub-20, a disputa é nesse sábado às 15 horas. O calendário é maluco em qualquer categoria, né? Até no Sub-20, o Botafogo, em vez de estar focado só no Brasileirão, ainda disputa essa Copa Rio aí. Enfim, acho que não é legal, né? Fica pesado, apesar da garotada ter mais fôlego, né? Vou falar daqui a pouco da maratona de jogos do time profissional, começando agora no domingo, justamente contra o Palmeiras, beleza? Galera, falando em Palmeiras, a Globo anunciou uma transmissão até diferente, né, do que é habitual para domingo, né? O jogo às 4 da tarde vai passar na TV aberta e a Globo vai começar às 15h30, tá? Então tem um pré-jogo aí de meia hora, isso, né, não era comum, talvez por ser justamente o jogo aí que, né, vai reunir as 2 principais equipes do Brasil nos últimos anos, né? Acredito que tenha sido já tenham matérias, reportagens que tenham sido preparadas antes, quando o jogo estava marcado para sábado, que seria o jogo inaugural do Brasileiro. Então a Globo manteve o formato começando às 15h30, aquele famoso enquanto a bola não rola, beleza?
Um dos destaques do Botafogo, claro, né, para essa temporada, é o Igor Jesus, que deu uma entrevista ontem no Globo Esporte, muito bacana, né? Falando principalmente do sentimento que ele criou dentro do clube. Ele chamou de surreal o sentimento, que foi uma das razões, ou a principal razão, por ele ter preferido ficar no Botafogo. A gente soube que ele teve propostas aí do mais alto gabarito da Europa, quis ficar no Botafogo, falou da adaptação dele, falou da adaptação da família, dos momentos muito felizes que ele tem vivido no Botafogo, né? Comentou também do início de ano mais complicado, o Botafogo ter perdido algumas chances aí de conquistas, mas que ele está inclusive já trabalhando para retornar à seleção brasileira, né? Enfim, e então foi bacana aí a gente ver mais uma matéria aí, reforçando aí do nosso Kamehameha, né? Do amor dele pelo Botafogo, que não é comum, né? Nos dias atuais, jogadores, às vezes, basta um estalo aí, qualquer proposta da Europa, e o jogador já quer se transferir. O Igor Jesus é realmente muito, né, adaptado e, enfim, curtindo demais. Falando também da motivação do Super Mundial, né, no meio do ano. Então, essas razões que fizeram ele querer ficar no Botafogo, mesmo com as sedutoras propostas aí, inclusive, de Premier League. Beleza? Galera, já que eu falei de Europa, vamos falar justamente do assunto da thumb, né? Do Lyon, tá? E Thiago Almada. Thiago Almada teve aí uma data FIFA muito boa, né? Substituindo ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi, e inclusive com uma atuação excelente contra o Brasil, né? E o Thiago Almada tem feito uma temporada muito boa, início de temporada dele lá no Lyon, né? Então a expectativa é a seguinte, tá? O jogador ainda pertence ao Botafogo, tudo indica que o Lyon vai contratar o Thiago Almada, né? Tá tudo dentro do grupo Igor, né? Então tá tudo em casa. Contratar o Almada por 27 milhões de euros agora no meio do ano, né? E aí ontem começaram a ter várias notícias, algumas contraditórias, sobre as reais possibilidades do Almada jogar o Super Mundial de Clubes pelo Botafogo, né? O futebol vai dar aquela pausa, né? Inclusive lá na Europa, então o Almada poderia vir como um reforço especial. E a gente sabe que vai ter também uma janela especial da FIFA antes, né, dessa competição, e então é uma possibilidade. Aí eu, né, comento aqui com vocês. A possibilidade existe, tá? Ela existe. Eu vi alguns lugares falando como possibilidade zero chances de termos Almada de volta no Botafogo. A possibilidade existe, mas obviamente que passa pela vontade do próprio jogador, né? O Almada está bem adaptado nesse início dele lá na França. Ele, segundo até o jornal Globo, já está se sentindo como um jogador europeu, né? Então é difícil a gente entender realmente se ele vai ter essa vontade de disputar o Super Mundial ou continuar, né, treinando lá com o Lyon, enfim. E claro que tem que ter a vontade do Botafogo, tem que ter a vontade do técnico Renato Paiva. Será que o Renato Paiva encararia como um reforço para o Botafogo? Ou, de repente, um jogador que pode chegar e causar, né, algum desconforto no elenco, né? Porque certamente se ele viesse, ele seria titular. E aí entraria no lugar de quem? Né? Do Santos Rodrigues? Como estará Santos Rodrigues daqui a 19 jogos? Né? Vou falar já dessa maratona do Botafogo, 19 jogos até o Super Mundial. Então, será que o Santos Rodrigues já vai estar encaixado na equipe e aceitaria numa boa, né, perder a sua condição de titular para o Almada? O Almada mora no coração da torcida, né? Acho que pelo torcedor, a primeira reação que a gente tem é que, claro, gostaríamos muito de contar com o futebol do jogador argentino no fogão, reforçando o nosso time no Mundial, que é pedreira. Estreia com o Seattle Sounders lá em Seattle, na casa deles. Depois, jogos duríssimos com o PSG e Atlético de Madrid, né? Então, isso tem que ser tudo muito bem pensado. Mas, como eu falei, tudo passa, antes de mais nada, pelo Thiago Almada estar disponível, estar disposto a fazer, né, essa participação especial, né, no Super Mundial, né? Hoje eu diria que as chances maiores é que isso não aconteça, né? Enfim,
Mas no futebol tudo é possível, tá? Quero saber a sua opinião. Se seria uma coisa que ajudaria o Botafogo, reforçaria o Botafogo, ou acabaria desestabilizando o ambiente, né? Com o jogador vindo só para jogar, a princípio 3 jogos, se o Botafogo seguir na competição, claro, mais partidas, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Galera, o Botafogo, agora na quarta-feira, a Conmebol divulgou já os uniformes, né, oficiais. A Conmebol tem isso de praxe. Então o Botafogo jogará a sua estreia na Libertadores todo de branco, tá? Todo de branco. E o John todo de cinza, tá? Então já tá tudo ali no site da Conmebol. O uniforme da arbitragem, o uniforme do próprio Universidade de Chile, né? Que inclusive aqui, olha, deixa eu passar para vocês. Jogará de azul, perdão. Universidade de Chile toda de azul e o goleiro de verde, tá? Então, uniformes já definidos, Fogão todo de branco, uniforme que tem dado sorte aí pra gente na Liberta. Galera, domingo, quem tá querendo ir ao jogo, né, planejando, quem é de São Paulo ou, enfim, qualquer região do Brasil, planejando ir para a nossa estreia diante do Palmeiras, vou dar o serviço aqui para vocês e corram. Se vocês estão assistindo o vídeo agora às 10 da manhã, meio-dia abrirão as vendas no site do Palmeiras, que é justamente o www.ingressospalmeiras.com.br, tá? Para a torcida visitante, valor R$ 170, a inteira R$ 85, a meia. Tem tudo, né, para acabar muito rápido, né? Abrir e, sei lá, questão de minutos, termos todos os ingressos vendidos. Então tem que estar ali muito ligado. A dica que eu dou é, se você ainda não está cadastrado no site esse do Palmeiras, faça isso antes mesmo de abrir, ao meio-dia, porque tem toda aquela questão também de biometria facial, né? Então que você já esteja cadastrado, aí sim você não perde tempo a partir do meio-dia, beleza? Lembrando um detalhe também, para quem nunca foi no Allianz, a visão ali do campo fica um pouquinho prejudicada, porque tem uma rede, né? Tem uma rede de proteção, igual essas de janela, né? Que tem em varanda, né? Então tem uma rede de proteção, que é a forma que eles encontraram ali para que as torcidas visitantes não joguem nada no campo, né? Complicado, galera. Então acessem aí ingressospalmeiras.com.br para ver a nossa estreia. Vamos lá. Adiantei aqui ontem, né, do contrato do Savarino sendo renovado. Isso se concretizou exatamente nessa quarta-feira. Então o Savarino, multa foi ampliada para 20 milhões de dólares, salário reajustado e também contrato indo agora até junho de 28. O Botafogo adotou, né, essa tática de pegar os principais jogadores do elenco e estender, né, os seus respectivos contratos, uma forma de proteção até mesmo, né, contra o assédio dos clubes do exterior, tá? Dos jogadores, isso foi feito com o Gregory, com o John, agora com o Savarino, jogadores chamados de peças-chaves do time, tá? Alguns jogadores têm um elenco, têm um contrato terminando em dezembro agora, tá? Mas são pouquíssimos, tá? Caso do goleiro Raul, que recentemente teve até o interesse do Grêmio, acabou não rolando a negociação, o zagueiro Serafim e também o nosso volante Danilo Barbosa, tá? O Danilo foi cogitado, né, de ser envolvido naquela troca pelo Jair do Santos e acabou, teve também interesse do Bahia, né? Acabou querendo ficar, né? Então pode ser que nos próximos dias o Botafogo também se reúna com o Danilo para saber a situação e se há um interesse aí mútuo de estender o contrato. Outro jogador também com curto prazo, né, aí de contrato é o Cauê, tá? O Botafogo também tem que ficar de olho no Cauê, que tem contrato até 31 de março de 2006. Então sempre botar 6 meses antes, né? No caso 1º de outubro, seria quando ele já poderia assinar um pré-contrato com alguma outra equipe. Então certamente o Botafogo também vai olhar com carinho aí para a situação do Cauê. E falando de jogadores jovens, né, até mais jovens, outro jogador também numa situação parecida é o Rafael Lobato, tá? O nosso atacante aí de 19 anos, chegou a jogar
aquela partida contra o Fluminense esse ano, né? Ele tem contrato até 30 de setembro, tá? Então, ele está atuando no Sub-20, que eu acabei de falar, perdeu ontem para o Juventude. O Lobato também deve, nos próximos dias, aí, se reunir com a diretoria para o Botafogo proteger, né? Proteger de ter o assédio aí de outras equipes. Galera, para a gente fechar aqui hoje, vamos falar de uma matéria que o Fogão Net trouxe, comentando a maratona de jogos do Botafogo a partir de domingo, tá? O Botafogo vai jogar 19 partidas em 63 dias, quer dizer, pouco mais de 2 meses, e vai percorrer mais de 24 mil quilômetros, que dá, segundo as contas do Fogão Net, dá mais do que meia volta à Terra, né? Então o Botafogo vai viajar bastante aí nos próximos 2 meses. De novo, né? É aquela situação do calendário brasileiro. Os primeiros meses aí foram gastos, né? Com o Campeonato Carioca totalmente desinteressante, e agora tem que entulhar aí um monte de partidas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, para depois chegar na data FIFA, dar aquela pausa e começar o Super Mundial. Então esses 19 jogos são antes do Super Mundial, tá? Poderiam ser até 20 jogos, tá? Mas provavelmente aquele jogo com o Mirassol deve ser adiado, né, pelo Brasileirão, então ficarão em 19 jogos. Dessa maratona toda, a partida que tem a viagem mais longa é justamente para Valência, na Venezuela, quando o Botafogo vai enfrentar o Carabobo, né? Vai ser a viagem mais longa, né? E o detalhe é que antes dessa partida com o Carabobo, o Botafogo vai a Salvador, tá? 3 dias antes, o Botafogo vai a Salvador enfrentar o Bahia, se não me engano, ali comecinho de maio, e aí mais 4.550 quilômetros até Valência, como eu disse. Então tem que ver essa logística do Botafogo, se volta para o Rio, se vai de Salvador direto para Venezuela, tudo isso aí ainda vai ser divulgado, tá? O único respiro que o Botafogo vai ter na tabela é justamente com o adiamento desse jogo do Mirassol. Tem a data FIFA de 5 a 10 de junho, né? Então o Botafogo conseguiria se preparar desde a partida com o Santos até a estreia diante do Seattle Sounders, tá? Vou ler aqui rapidinho para vocês a tabela, né? Algumas datas não estão fechadas, né? Ainda tem isso, ainda tem data em aberto, mas a sequência de jogos do Botafogo até a estreia do Super Mundial, beleza? E já peço para você, se está assistindo até aqui, deixar o like, fazer o seu comentário, né? Quero saber de você aí sobre essa situação do Almada, né? Que é a grande polêmica aí do momento, se vale a pena o Almada voltar pontualmente para reforçar o time ou se, né, deixa rolar e, enfim, e a participação do Almada no Botafogo já se encerrou no final do ano passado. Quero saber sua opinião. Então vamos lá. O Botafogo pega o Palmeiras agora domingo, né? Na sequência, Universidade de Chile na quarta-feira. Em seguida, o Botafogo recebe o Juventude no Newton Santos. Depois enfrenta o Carabobo também no Newton Santos no dia 8 de abril. Sai para enfrentar o Bragantino entre os dias 12 ou 13 de abril lá no Nabi Abichedi. Recebe o São Paulo no Newton dias 16 ou 17 de abril e depois vai até a Arena MRV pegar o vice-campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro, entre os dias 19 ou 20 de abril. Tá tudo ou, né? Infelizmente, essa tabela aí da CBF. Depois, no dia 23 de abril, vamos voltar à Terra Prometida para enfrentar o Estudiantes de La Plata. Em seguida, Botafogo e Fluminense, o clássico vovô, dias 26 ou 27 de abril. E depois, nas datas 29 ou 30 de abril, o Botafogo pega o jogo de ida, tá, da terceira fase da Copa do Brasil. Adversário ainda não sabemos. Aí vem a partida do dia 3 de maio, que eu comentei com vocês agora há pouco, com o Bahia lá em Salvador. Viajamos até Valência, na Venezuela, dia 6 de maio, o Botafogo pega o Carabobo. Dias 10 ou 11 de maio, o Botafogo recebe o Internacional de Porto Alegre. 14 de maio, o Botafogo é a vez do Botafogo receber os Estudiantes pela Libertadores. 18 de maio, o Botafogo joga no Maracanã, onde a gente se sente muito à vontade, né, contra o nosso rival Flamengo. 21 de maio, volta da terceira fase da Copa do Brasil, adversário não definido. 24 de maio, o Botafogo recebe o Vozão, o Ceará, no Newton Santos. Vamos lá, tem que tomar uma água aqui para pegar fôlego. 27 de maio, o Botafogo recebe a Universidade de Chile.
E 30 de maio ou 1º de junho, o Botafogo vai à Vila Belmiro se reencontrar com Tiquinho Soares. Enfim, será que Neymar estará jogando? Como eu falei, 30 de maio ou 1º de junho, Botafogo e Santos, Santos e Botafogo, né? Lá na Vila. Aí vem a data FIFA, no comecinho de junho, e aí o Botafogo estreia só no dia 15 de junho, lá em Seattle, contra o Seattle Sounders. 19 de junho, já no Rose Bowl, em Los Angeles, pega o PSG e fecha a primeira fase do Super Mundial, dia 23 de junho, contra o Atlético de Madrid. Galera, tem que tomar água depois dessa, deixa o seu like, mais uma vez eu peço para vocês dar aquela moral, e se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva, vai dar 21 minutos de vídeo. Ótima quinta-feira a todos. É tempo de Botafogo sempre!